Olá a todos, na aula de hoje a gente vai falar sobre éteres, aldeídos e cetonas, três classes aí de compostos orgânicos bastante importantes. Aqui vocês já podem visualizar, ó, o primeiro é o nosso éter, um oxigênio entre dois carbonos, né? Então, quando você tem um composto orgânico em que você tem oxigênio entre dois carbonos, esse composto faz parte da classe dos éteres. Aqui do lado direito você tem aqui o grupo funcional, vamos já discutir sobre isso. Embaixo eu mostrei para vocês um aldeído. E mais embaixo ainda aqui, lá embaixo aqui do slide, você tem uma cetona. Vejam que aldeídos e cetonas são bem parecidos. A única diferença é que no aldeído você tem a carbonila. O que seria uma carbonila, né? Seria carbono com uma dupla ligação com oxigênio ligada a um carbono e a um hidrogênio. Isso no caso dos aldeídos. E uma cetona você teria uma carbonila entre dois carbonos. Aqui embaixo, por exemplo, você tem uma cetona. Carbonila, C dupla O, entre dois carbonos. Então, hoje a gente vai falar justamente sobre essas três classes de compostos orgânicos. Bom, como eu já mencionei anteriormente, né, então, o que seriam éteres? São compostos orgânicos em que você tem um oxigênio entre dois radicais orgânicos, né, seja um alquilo ou seja um grupo arila. Então, o oxigênio entre dois carbonos é o que classifica um composto como um éter, beleza? Então, tem o nosso grupo funcional. Se você vê esse grupo aqui em qualquer composto orgânico, você já imagina que esse composto orgânico pode ter propriedades químicas e físicas semelhantes à classe dos éteres. Aqui nós temos um exemplo de um éter aqui, ó. Você tem oxigênio entre dois átomos de carbonos. Agora, o que é interessante vocês verem aí, ó? Que você tem dois grupos aí ligados ao oxigênio. Você tem um grupo menorzinho, ó, do lado esquerdo, e você tem um grupo grandão, ó. Isso é importante por quê? Porque é aí que você vai verificar a nomenclatura dos éteres. Vocês vão ver que pela regra da IUPAC, ela vai ter uma certa regrinha aí. Tá? Então, nesse caso aqui deste éter aqui específico, qual a nomenclatura dele? Qual o nome dele? Segundo a regra da IUPAC. Você tem aqui um carbono do lado esquerdo, ó, seria o primeiro grupo. E do lado direito, esse segundo grupo aqui, você tem três carbonos. Ó, 1, 2, 3. Então, como é que ficaria o nome dele? Um carbono match, então fica metox, e os três propano. Então, como vocês já sabem, essa nomenclatura dos hidrocarbonetos é simples, então eu não vou detalhar a nomenclatura de alcanos, alcenos e alcinos, porque vocês já sabem disso, já disse isso em aulas anteriores. Mas vamos lá, então, ó. Você pega o lado menorzinho, ó, metox, e o grandão, propano. Como é que vai ficar a nomenclatura? Metox, propano. Vamos falar disso agora, ó. Como é que você vai dar nome a um éter? Você vai seguir a regra da IUPAC. O que é que ela nos diz? Ela diz o seguinte, que primeiro vai vir um prefixo que vai indicar o número de carbonos do menor radical, mais o termo ox, mais o nome do hidrocarboneto correspondente ao maior radical. Tá, professor, vou resumir para vocês. A nomenclatura de um éter vai ser, primeiro vai vir o radical menor, com o nome ox, depois o radical maior. Tá? Menor radical mais ox, depois o maior radical. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, do lado esquerdo você só tem um carbono. Do lado direito do oxigênio, você tem três carbonos. Então, primeiro vem quem? Vem o nome do menor radical mais o termo ox. Então, fica metox, ó, met, que só tem um carbono do lado esquerdo, ó, mais ox, mais o maior radical. Aí do lado direito você tem quantos carbonos? 1, 2, 3. Prop. Só tem ligações simples entre carbonos. É um hidrocarboneto? Ó, então fica metox propano. Conclusão, o nome do indivíduo é o quê? Metox propano. Simples, né? Professor, e nesse caso aqui, que a gente olha aqui, o lado esquerdo tem dois carbonos, e o lado direito também tem dois carbonos. Estão iguais, então, não tem problema. Você vai pegar, aí no caso, tanto faz você pegar da esquerda, começando da esquerda ou do lado direito da estrutura, tá? Então, tanto faz aí. O que é que você vai fazer? Vamos supor que eu pegue aqui da esquerda para a direita, certo? 1, 2 carbono, et, mais ox, mais o nome do hidrocarboneto do outro lado, ó, o nome do outro radical. Então fica et mais ox, e o outro lado, 1, 2 carbono, etano. Então o nome fica etox, etano. Tá? Então a nomenclatura dos éteres é bem simples. Do lado, a radical menor, mais ox, mais o radical maior. Tranquilo, né? Então fica metox, propano, primeiro exemplo, e o de baixo, etox, etano.
Professor, eu já vi um nome tipo eta-etílico, eta-dimetílico, que é isso? Bom, isso é o seguinte, são a nomenclatura comum deles. Vamos falar um pouquinho deles. Como é que fica a nomenclatura comum dos éteres? Primeiro vem o nome éter, tá? Mais o nome do menor radical, beleza? Aí você não coloca mais ox, não. Não precisa. Na nomenclatura comum, o ox já está dentro do termo éter ali, ó. Então fica éter, nome do menor radical, mais o nome do maior radical, mais ico, tá? Então veja que eu estou falando só o radical. Então no caso aqui, se fosse 3 carbono, qual seria o radical? Prop. Se fosse 2 carbono, etil. Se fosse 5 carbono, pentil. Vou pegar só o radical, tá? Então a nomenclatura comum do éter, dos éteres, na verdade. Então fica éter mais o nome do menor radical, metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, não importa. Mais o nome do maior radical, metil, etil, propil, butil, mais ico. Então, como é que ficaria a nomenclatura comum do metoxpropano? Assim, de cara, você já poderia dizer o quê? Ah, pessoal, simples. Éter, né? Começa com éter. O nome do menor radical. Opa, só tem um carbono do lado esquerdo. Metil. E o nome do maior radical? 1, 2, 3, propil. Mas não tem um ico. Então fica propil mais ico, propílico. Beleza? A nomenclatura comum do metoxpropano aqui desse primeiro. Éter, metil, propílico. E do etoxetano, como é que ficaria a nomenclatura comum? Éter, etil, etílico. Ou éter dietílico. É o nome mais usual que você vai encontrar no comércio por aí. Beleza? Tranquilo, né? Vamos falar dos aldeídos. O que são os aldeídos? São compostos que apresentam o grupo carbonila na extremidade das cadeias carbônicas, tá? Então, por exemplo, você tem aqui um grupo carbonila, ó. Eu gosto de falar o seguinte, o que seria um aldeído? É quando você tem um grupo carbonila, C-O, ligado a um hidrogênio e a um radical. Esse radical pode ser carbono, tá? Ou mesmo um hidrogênio. Aqui do lado direito, ó. Do lado direito você tem aqui uma carbonila, ó, C-O, nomezinho, carbonila, C-O, ligado a um hidrogênio, pronto. Isso aqui é o que eu chamo de grupo funcional, C-O hidrogênio, é um grupo funcional. Então, C-O é um hidrogênio. Se tivesse um carbono aqui, seria um aldeído. E se tivesse um hidrogênio, também seria um aldeído. Na verdade, esse aldeído aqui é o metanal, é o aldeído mais simples, tá? Então, você só vai ter esse exemplo em que você tem a carbonila ligada a 2 hidrogênios, que é o nosso aldeído. Mas os outros aldeídos vão ser assim, ó. Você vai ter a carbonila e hidrogênio na extremidade da cadeia ligada a um carbono. Beleza? Então, esse R aqui vai ser um carbono. Então, carbonila e hidrogênio ligado a um carbono é o que eu chamo de um grupo funcional que representa a classe de compostos orgânicos chamado de aldeído. Beleza? É muito importante vocês não trocarem as bolas e confundir aldeído com a classe das cetonas. Por exemplo, aqui você tem carbonila, hidrogênio e carbono. Isso é o quê? Um aldeído. Mas se ao invés desse hidrogênio tivesse um outro carbono, então tu teria carbonila entre 2 carbonos. Aí já não seria aldeído, seria a classe das cetonas. Beleza? Vou já falar dela, mas vamos continuar aqui no aldeído. Então, grupo funcional, carbonila e hidrogênio ligado a um radical, que pode ser alquila ou arila, certo? Então, pode ser uma cadeia carbônica aberta ou pode ser um anel aromático aí. Beleza? Se você tiver uma carbonila ligada a hidrogênio, você vai ter um grupo funcional que representa a classe dos compostos chamados aldeídos. Como é que fica a nomenclatura de IUPAC para os aldeídos? Prefixo, como você já sabe, eu já expliquei isso em aula anterior, ele vai indicar o número de carbono da cadeia principal, ele vai indicar exatamente quantos carbonos tem. Então, se tiver um carbono, o prefixo vai ser met. Se tiver 2 carbonos, o prefixo vai ser et. Se for 3, prop. Se for 4, but. Se for 5, pent, e assim vai. Então, a nomenclatura é o prefixo mais infixo, que está relacionado ao tipo de ligações entre os carbonos. Então, se tiver duplas ligações entre carbonos, então o infixo vai ser em. Se tiver tripla, in. Se for só simples entre os carbonos, então o infixo vai ser an. Então, a nomenclatura do aldeído é bem simples. Prefixo mais infixo segue a regra dos hidrocarbonetos, prefixo mais infixo, que é o número de carbono mais o tipo de ligação. Só que o sufixo, que é o final,
No caso dos hidrocarbonetos que terminam com O, no caso do aldeído vai ser AL. Então é prefixo, infixo, mais AL. Lembrem que o sufixo é o que vai dar a classe dos compostos, tá? Então, quando eu mudo um sufixo de um nome de um composto, se você prestar atenção, você vai ver que sufixos diferentes te dá classes de compostos orgânicos diferentes. Por exemplo, se terminar em ol, você já sabe que a classe é dos álcoois. Se terminar em al, é a classe dos aldeídos. Se terminar em o, são hidrocarbonetos. Aí pode ser alcano, alceno, alcino. Tá? Então, dependendo do sufixo, você vai ter classe de compostos orgânicos diferentes. Tá? Então, como é que fica a nomenclatura dos aldeídos? Prefixo, infixo, mais al. Vamos aplicar aqui. Nesse caso aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, a cadeia tem 3 carbonos, prefixo próprio. Tem ligações duplas entre carbonos? Não. Então, infixo, an. Então, próprio mais an. Tá. Aí você vem. Que classe de composto é esse? Carbonilo e hidrogênio é um aldeído. Então, o final, o sufixo vai ser o quê? Al. Então, o nome fica o quê? Próprio mais an mais al. Propanal. Você pode pensar assim, professor, não deveria fazer assim, não, ó. Propanal, para dizer que o aldeído está no carbono 1. Não precisa, por quê? Porque todos os aldeídos vão estar no carbono 1. Beleza? A não ser nos casos de cadeias mistas, que já é outra história, mas estamos falando da classe dos aldeídos, especificamente só dos aldeídos. Então, só os aldeídos, você vai ter o grupo funcional sempre no carbono 1. Então, tu não precisa indicar onde é que está o grupo funcional do aldeído, beleza? Então, fica 3 carbonos próprios, ou ligações simples entre carbonos an, mais o sufixo al, que é o que me indica que esse composto é um aldeído, tá? Então, propanal. Olha aqui o segundo exemplo. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada. No carbono 2 você tem um grupo lá que não pertence à cadeia principal, é uma ramificação. Como só tem um carbono, então essa ramificação chama-se metil. Mas essa ramificação está em qual carbono? Está no carbono 2. Então, quando eu for dar o nome desse composto aqui, é importante você dizer onde é que está a ramificação, beleza? E na nomenclatura de qualquer composto orgânico, primeiro vem a ramificação. Então, começa como? Eu digo onde é que está a ramificação, eu digo o nome da ramificação, aí vem prefixo, infixo e sufixo, tá? Então, por exemplo, aqui tem 3 carbonos, mas no carbono 2 tem uma ramificação, que só tem um carbono. Então, o nome dessa ramificação é metil. Conclusão, 2 no carbono 2 tem um grupo metil, então vai ficar 2-metil. Aí vamos para a cadeia principal, 3 carbonos próprio. Só ligações simples entre os carbonos, an. E o finalzinho é o quê? Al, porque eu tenho um aldeído, ó, carbonila, ligado a hidrogênio, ligado a um carbono. Aldeído, tá? Então fica 2-metil propanal. Tranquilo, né? Se tivesse uma dupla aqui entre o 2 e o 3, por exemplo, aí seria 2-metil prop 2-enal. Tranquilo, né? Então se liga. Grupo das cetonas. O que é uma cetona? Cetona é a classe dos compostos orgânicos em que você vai ter, nesse composto orgânico, uma carbonila, C dupla O, uma carbonila, no meio da cadeia, ligada a um carbono secundário. Então, de outra maneira, você vai ter uma carbonila, ó, porque eu não sei se vocês se lembram, mas o que é um carbono secundário? É um carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, carbonila ligado a uma carbonila entre 2 átomos de carbonos, você tem a classe das cetonas, beleza? Ou seja, é bem simples você identificar uma cetona e é importante você diferenciar elas dos aldeídos, tá? Então, quando você tem uma carbonila ligada ao hidrogênio, é um aldeído. Mas quando você tem uma carbonila entre 2 átomos de carbonos, você tem uma cetona, tá? Então, o grupo funcional de uma cetona está aqui, ó, carbonila entre 2 radicais, tá? Sendo que esses 2 radicais não pode ser hidrogênio, tem que ser literalmente carbono. Como é que fica a nomenclatura das cetonas? Também é outra coisa bem simples. Prefixo, infixo mais sufixo. Como eu estou saindo, eu não estou mais falando do aldeído, eu estou falando de uma cetona, o sufixo vai mudar, tá? Então, enquanto o aldeído, o sufixo era al, no caso das cetonas, o sufixo é ona, beleza? O resto segue o mesmo padrão do aldeído, a nomenclatura do mesmo jeito. O que eu vou mudar? O sufixo. Tranquilo? Ó. Primeiro exemplo. 1, 2, 3 carbonos, top. Só tem ligações simples entre os carbonos, an. Mas não é uma cetona? É. Então vai terminar com ona. Então vai ficar próprio mais an mais ona.
Só que detalhe, as cetonas elas podem ficar no meio, do lado. Está em qual carbono? Onde é que está a carbonila? Você tem que localizar ela. Onde é que está o grupo que me diz que a classe daquele composto é uma cetona? Quando você numera a cadeia principal, você vê que a carbonila está no carbono 2. Tá? Então, como é que vai ficar a nomenclatura dela? Prop, an. Aí bem aqui você diz, onde é que está a ona? Onde é que está a cetona? Onde é que está a ona? Onde é que está a ona, ona? Olha a ona. Onde é que está a ona? Simples, está no carbono 2. Então vai ficar propan, hífen, 2 ona. Tá? Então quando eu leio isso, já interpreto o quê? Que eu tenho um grupo cetona, eu tenho uma carbonila lá no carbono 2. O próximo aqui você tem uma cadeia ramificada, olha só. A cadeia principal tem 4 átomos de carbono. E no carbono 3, você tem um grupo metil ali, ó, ligado a ele. Esse grupo metil não é a cadeia, não faz parte da cadeia principal, ela é uma ramificação. Tá? O nome dela é metil. É metil porque só tem um carbono. Mas esse metil está onde? Lá no carbono 3. Tá? Então, como é que vai ficar o nome dela? Lá vai. 3-metil. 3-metil, né? Então, 3-metil. Aí você vai dar o nome da cadeia principal, seguindo o que você já sabe. Prefixo, infixo e sufixo. Tá? Sufixo ona. Então, lá vai. 3-metil. 1, 2, 3, 4. But. Só ligações simples entre os carbonos. O nome do meio é an e o final é ona. Mas onde é que está a ona? Onde é que está a cetona? No carbono 2. Então vai ficar 3-metil, butan, 2, ona. Tranquilo, né? Simples, bacana, é só respirar, é só ter calma, porque vocês sabem, né? Química é fácil. Valeu, meu povo, até a próxima aula. Fui!